O objetivo da aula de hoje é encontrar o polinômio interpolador desta tabela pela forma de Newton. Como nós temos 3 pontos na tabela, nós devemos encontrar um polinômio de grau 2. Aqui você tem o x0, f de x0, x1, f de x1 e x2, f de x2. Então, nós temos que encontrar um polinômio de grau 2. Pela forma de Newton, o P2 de x, que é o polinômio de grau 2, é dado por essa fórmula. F de x0, que no caso é o número 15, x menos x0, que multiplica o operador diferenças divididas de 2 pontos, x0 e x1, mais x menos x0, que multiplica x menos x1, que multiplica o operador diferenças divididas de 3 pontos, x0, x1 e x2. Observe que o último termo do P2 de x é o termo que vai dar o grau do polinômio interpolador. Os operadores diferenças divididas, eles são números e as suas fórmulas são dadas por. O operador de apenas um ponto é o próprio ponto da tabela. Então, o operador de x0 é f de x0. No caso, é o primeiro termo da forma de Newton para um P2 de x. O operador de 2 pontos é dado por f de x0, x1 é igual ao operador do último ponto menos o operador do primeiro ponto. Então, o operador de 2 pontos, ele recai em operadores de um ponto. E o operador de um ponto recai no ponto da tabela, dividido por último menos primeiro, ou seja, x1 menos x0. Como o operador de 2 pontos recai em operador de um ponto e o operador de um ponto é o próprio ponto da tabela, observe que a notação muda, sai do colchete para o parêntese, que representa o próprio ponto da tabela. E o operador de 3 pontos é dado por operador dos 2 últimos pontos menos o operador dos 2 pontos primeiros, dividido por último menos primeiro. Então, o operador de 3 pontos recai em operador de 2 pontos. O operador de 2 pontos recai no operador de um ponto. E o operador de um ponto é o próprio ponto da tabela. E agora nós vamos calcular o operador de 2 pontos, x0, x1, e o operador de 3 pontos, x0, x1 e x2. Esse primeiro operador, que já vem com a notação no parêntese, é o próprio ponto da tabela, não precisa ser calculado. Calculando o operador x0, x1, nós temos o seguinte. Então, o operador x0, x1, como é um operador de 2 pontos, ele recai em operador de um ponto, e o operador de um ponto é o próprio ponto da tabela. Então, fx1 é 37, menos o fx0, que é 15, dividido por x1 menos x0, 2 menos 1. Então, fazendo as continhas, nós vamos ter que o operador x0, x1 é igual a 22. Agora, nós vamos calcular o operador x0, x1, x2, o operador de 3 pontos. O operador de 3 pontos é dado por o operador dos 2 últimos, x1, x2, menos o operador dos 2 primeiros, x0, x1, dividido por último menos primeiro. Já calculamos o operador x0, x1, mas falta calcular ainda o operador x1, x2. Esse operador x1, x2,
Como ele é um operador de 2 pontos, ele recai no operador de 1 ponto, que é o próprio ponto da tabela, ou seja, f de x2 menos f de x1, dividido por último, x2, menos primeiro, que é o x1. Então, f de x2 é 67, menos f de x1, que é 37, dividido por x2, que é 3, menos x1, que é 2. Fazendo essa conta, então, nós temos que o operador x1, x2 é igual a 30. E agora nós vamos substituir os valores do operador x1, x2, que é 30, e o operador x0, x1, que é 22. Dividido por x2 menos x0, que é 3 menos 1. Então, o resultado do operador de 3 pontos é igual a 4. E agora, para finalizar, nós vamos substituir todos os valores numéricos na forma de Newton para obter o polinômio interpolador. Então, substituindo, nós temos que fx0 é 15, mais x menos x0, x0 é 1, então x menos 1, e o operador de 2 pontos, que deu 22, mais x menos x0, que é 1, que multiplica x menos x1, que é 2, vezes o operador de 3 pontos, que deu o número 4. Então, desenvolvendo e fazendo todas as contas, somando ou subtraindo os termos semelhantes, nós vamos ter que P2 de x é igual a 4x² mais 10x mais 1. Dado o resultado do polinômio interpolador, você pode fazer o checklist para verificar se a sua resposta está correta. Para isso, basta escolher um x da coluna x da nossa tabela, substituir no polinômio, que o resultado vai ter que dar o respectivo valor da coluna do f de x. Por exemplo, se eu substituir o x igual a 2 no polinômio, fazendo essa conta, tem que dar 37. Isso serve para verificar se todos os nossos cálculos foram corretos e chegamos no polinômio certo, ou seja, o polinômio que interpola os pontos da tabela, que é o polinômio que passa exatamente em cima desses pontos.